Jesus, após a sua ressurreição, ele repreende os seus 11 discípulos por eles não crerem nos outros que ele tinha ressuscitado. Aí, lá no Marcos 16, no versículo 15, ele fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o ide de Jesus, ele é muito importante. O resgate de pessoas é muito importante. Mas eu não vejo aqui mais pessoas que ainda necessitam do ide, de levar as boas novas. Todos aqui já conhecem a palavra de Deus. Eu vejo os rostos aqui. Todos conhecem. E o culto de hoje, ele veio com um título: culto de resgate. Títulos, de certa forma, elas tendem a direcionar o culto. E isso acaba obrigando o pregador do dia a levar uma palavra estipulada pelo título do convite. As pessoas que vêm para o culto, elas querem ouvir uma palavra do convite, que foi estipulado. E na semana passada, os membros da igreja, então, receberam aqui uma missão, um desafio de orar e, de certa forma, de evangelizar. Então, certamente, o ide, pregai o evangelho, você já fez a sua parte. Quando você orou, quando você levou uma palavra a alguém que estava necessitado, então você já cumpriu a sua missão. Agora, então, é momento de nós refletirmos em cima dessa palavra, refletirmos sobre o assunto. E a reflexão, então, neste momento, não será feita por pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus, nunca ouviram falar da graça de Cristo. Então será uma reflexão de pessoas que já estão incluídas no Evangelho, que conhecem a palavra de Deus. Então, a palavra que será ministrada nesta noite deve servir para todos nós, para mim e para você, é para todos. Então eu trago uma ministração para pessoas que ouvem constantemente, independente do ministério que você frequenta, você conhece a palavra de Deus, você ouve frequentemente a palavra de Deus. Mas que de alguma forma, muitas vezes, nós precisamos um reforço e até mesmo um resgate de pessoas que estão dentro da própria igreja. Então, em reverência da palavra de Deus, vamos ficar de pé. Atos capítulo 4, versículo 33. Assim fala a santa palavra. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam a terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendendo uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro:
Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo do que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Misericórdia, mas glória a Deus. Pode sentar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele cria um contraste enorme entre Barnabé, que era um exemplo de sinceridade, um exemplo de entrega, tinha uma propriedade e vendeu, e depositou integral. A diferença de Barnabé com Ananias e Safira. Ananias e Safira, que era um exemplo de falsidade. Falsidade e aparência espiritual. E muitas pessoas vivem com esse desejo de aparência espiritual, mas sem uma verdadeira entrega. Não querem se entregar verdadeiramente, mas querem ter a aparência. Ananias e Safira queriam parecer espirituais que nem Barnabé, mas o coração deles não queriam entregar. Mentiram. E eles buscaram aquele reconhecimento público da igreja, dos demais irmãos, mas eles não procuraram a aprovação de Deus, não procuraram a aprovação divina. Queriam apenas parecer comprometido com a obra, sem de fato serem comprometidos. E muitos agem desta maneira. Não importa o local que você vai ver pessoas nitidamente que querem parecer, mas a casa cai. E muitos crentes, então, ainda buscam o reconhecimento público, querer aparecer, querer ser reconhecido, e acabam não medindo esforços, não acabam medindo as consequências das mentiras e dos atos. E o texto fala que Ananias, então, reteve parte do preço da propriedade e daí depositou um restante aos pés dos apóstolos. Uma combinação entre ele e a esposa. Uma mentira. São pessoas que aparentam santidade, mas escondem pecados, ou muitas vezes intenções egoístas. São servos que querem destaque na igreja, querem destaque no altar, mas muitas vezes eles negligenciam a palavra de Deus, negligenciam o altar do próprio coração. Muitos ministérios valorizam mais a própria visibilidade do que a verdade da palavra de Deus. A pessoa que está assistindo em casa hoje, todos nós que estamos aqui presentes, não procure para o lado, não olhe para o lado procurando alguém que se encaixe dentro desta ministração. Olhe para você mesmo. A palavra é para mim e para você. Em Mateus 23, os fariseus, eles faziam tudo para serem vistos pelos homens. E Jesus então chama eles de sepulcro caiado. Bonito por fora e mortos por dentro. Pessoas que querem aparecer para a sociedade.
E muitos dentro da igreja, então, estão presos a essas aparências. Precisam ser resgatados verdadeiramente. Essas pessoas precisam ser resgatadas com sinceridade, dentro da palavra de Deus. Muitos estão sendo influenciados aí pelo mundo, e o mundo tem tudo para oferecer. Ou seja, corações influenciados por Satanás, como Ananias e Safira foram influenciados por Satanás. E a palavra nos deixa um questionamento. Pedro pergunta, e a palavra de Deus está nos perguntando essa noite para nós: por que encheu Satanás o teu coração para mentir para o Espírito Santo? O maior pecado é mentir para o Espírito Santo. E Ananias, então, permitiu que o inimigo ocupasse aquele espaço no coração, que era o espaço do Espírito Santo. Era o espaço de Deus. Ele deixa Satanás entrar na sua vida. O problema ali não foi o valor do dinheiro que ele guardou, não. Ele tinha a possibilidade de escolher se ele queria dar tudo ou não queria dar nada. O bem era dele, mas ele mentiu. Ele não dominou o coração. Nós precisamos dominar o nosso coração. E quando um cristão então abre essas brechas, por meio de mentiras, por meio de inveja, amargura, ganância, então o inimigo encontra espaço para agir nessa vida. Foi o que aconteceu com esse casal. São pequenas concessões que nós mesmos fizemos. Um pequeno erro que muitas vezes a gente mesmo alimenta, então pode se tornar uma grande queda para nós. E foi o que aconteceu com esse casal. Mortos. Não houve perdão. Mentiram contra o Espírito Santo. Em João 13:2, a palavra fala que o diabo, ele já tinha tentado lá o coração de Judas, com o propósito de ele trair Jesus. E ele traiu. E aqui nós podemos ver, comparando tanto Judas como Ananias, eles estavam dentro de um ambiente de fé, que nem nós vivemos, dentro de um ambiente de fé, de comunhão. Judas, ele era discípulo de Jesus, ele andava com Jesus. Ananias já estava integrado no cristianismo, mas ambos com o coração tomado por Satanás. Deixaram-se influenciar. Logo então, nós aplicando esse texto bíblico ao tema levantado aqui para o dia de hoje, então torna-se necessário um chamado de libertação, um resgate para nós mesmos, porque aqui não tem ninguém que não é cristão, que é de fora. Resgate de crentes muitas vezes oprimidos pelas ideias do mundo, pensamentos, sentimentos, que muitas vezes não são tratados, e que o inimigo aproveita essa oportunidade para afastar cada vez mais de Deus. Então olhe para você, para o seu próprio coração. Logo então essa palavra não está falando para pessoas que não conhecem a graça de Cristo. Não está falando para pessoas que estão afastados da igreja. Está falando de pessoas que estão afastados de Deus. Crentes que desafiam o conhecimento de Deus, desafiam a sabedoria de Deus, desafiam a onisciência de Deus. E Ananias e Safira, então, cometeram esse pecado grave. A mentira ao Espírito Santo. E Pedro, então, repreende Ananias. Não mentisse para homens, mentisse para Deus. Ananias e a sua esposa, eles fingiram que entregaram tudo e mentindo sobre algo que ninguém ia cobrar deles. Ninguém cobraria aquela oferta deles.
mas eles colocaram no coração essa mentira. Então a mentira do casal, ele revela uma tentativa de querer enganar o próprio Deus, de querer enganar o próprio Espírito Santo. E isso demonstra falta de temor a Deus. E quando perdemos o temor a Deus, caímos nessas ciladas. E um exemplo prático é quando um cristão começa a mentir. Ele começa a mentir, querendo justificar algum pecado que ele cometeu, manipula certas situações, muitas vezes que não tem nada a ver. Ninguém estava cobrando nada deles, mas manipularam a verdade. Pessoas que tentam esconder alguma falha espiritual que está escondida dentro do coração. É quando alguém quer parecer íntegro perante a igreja, mas na verdade vive em duplicidade. Muitas vezes duplicidade de casal, duplicidade de caráter na sociedade. Em 2 Reis 5:20, Geazi, que era um servo de Eliseu, o braço direito de Eliseu, ele mentiu para obter vantagem pessoal quando Naamã foi curado da lepra. E o castigo veio para ele. Observem a gravidade. Ele foi punido com lepra. Nós não podemos cair nessa cilada. Nós não podemos querer viver em duplicidade. Tanto esse servo de Eliseu, Geazi, quanto Ananias, eles mentiram achando que ninguém saberia. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus está presente em todos os lugares. E hoje aqui o Espírito Santo, então, deseja restaurar o temor dos nossos corações. Viver na palavra. Temor e viver na verdade. Na verdade, entre os irmãos, entre os crentes. Ser resgatado, conforme foi proposto na semana passada, é voltar a ser transparente perante Deus. Para nós crentes é isso, voltar à transparência perante Deus. Colocar os nossos defeitos nos pés de Jesus, pedir perdão. E o texto, em Atos 5:8, nós podemos ver que Safira, ela teve uma oportunidade. Ela teve a oportunidade de dizer a verdade. Paulo questionou ela também. Foi por tanto que você vendeu? Ela perdeu aquela oportunidade de se arrepender e de se consertar. Mas ela preferiu escolher sustentar aquela mentira. Seguir o erro do marido. Apoiar o marido. Não buscou arrependimento. Ela preferiu o orgulho. Ela preferiu a cumplicidade. Um casal unido contra os propósitos de Deus. Unido contra os propósitos de Deus. Típico de Adão, quando quis defender o erro de Eva. Adão não precisava ter errado também. O pecado era de Eva. Mas ele consentiu, da mesma maneira que esse casal aqui também agiu. É o tipo de pessoa que prefere sustentar o erro para não perder a sua imagem, para não perder a sua posição na sociedade, para não perder a sua posição, o seu cargo dentro da igreja. São casais, líderes e membros que protegem o pecado, ao invés de confessar o pecado. Temos que admitir. E Saul também fez isso. Saul, ele tentou justificar os seus erros, a sua desobediência a Deus, ao que o profeta tinha falado, dizendo que foi o povo que obrigou a ele a fazer aquilo. E as consequências veio. Saul perdeu o seu reinado, porque não se humilhou de verdade.
tentou colocar a culpa nos irmãos. Então o resgate, ele passa por um arrependimento sincero. E Deus quer restaurar aqueles que, mesmo dentro da igreja, precisam voltar a temer, a confessar, então recomeçar a sua vida. Muitas vezes precisamos recomeçar, refletir, confessar, e com temor a Deus. Eles não tiveram temor a Deus. E quase já finalizando, porque hoje é dia de Santa Ceia, nós podemos ver no contexto geral do capítulo 4, capítulo 5, a falta de unidade, a falta da verdadeira comunhão. Enquanto aquela igreja, ela vivia em unidade, ela vivia em partilha, vivia na sinceridade, aquele casal rompeu tudo isso. Eles romperam esse espírito de comunhão que aquela igreja tinha. Eles não eram movidos pela graça de Cristo, mas pelo interesse da aparência. Queriam parecer. Eles queriam ser igual a Barnabé, que veio lá de outro país, vendeu uma única propriedade que tinha e depositou no altar. São momentos onde alguém dentro da igreja começa a agir por inveja, por competição entre os irmãos, ou por comparação, querer ser que nem alguém. Querer se comparar que nem o irmão tal, que nem o diácono tal, ou querer ser até mais. É quando o espírito, aquele espírito de generosidade, aquele espírito de comunhão é trocado por egoísmo, muitas vezes, é trocado por aparência, querer parecer. Lá no começo da Bíblia, em Gênesis 4, Caim também rompeu a comunhão com Deus. Rompeu a comunhão com Deus por inveja do irmão. Nós não precisamos ter inveja do irmão. Deus pode abençoar cada um de nós. Cada um dentro das suas qualidades. E em contraste a tudo isso, Barnabé, que veio lá de longe, aquele que doou com sinceridade, então ele torna-se para nós um exemplo, um instrumento de edificação da igreja. Aquela falta de unidade, a falta da verdadeira comunhão, leva a surgir dentro da igreja crentes isolados, separados, muitas vezes crentes feridos, e tentando competir dentro da igreja, por um local dentro da igreja. E isso não é bom. São crentes que precisam ser resgatados. Resgatados com a palavra de Deus. Resgatados principalmente com a comunhão verdadeira. União da igreja. Não deixar nunca ninguém de fora. Então este culto, o culto de resgate, está sendo sim um chamado de Deus. Aos que estão dentro, mas caídos muitas vezes por dentro. É para todos nós. Aquele casal, Ananias e Safira, eles não precisavam morrer. Não precisavam mentir para o Espírito Santo. Eles podiam ter sido restaurados, se eles tivessem escolhido a verdade e o arrependimento. Mas mentiram. Mas Jesus está disposto para resgatar, nos resgatar, a cada um de nós. Jesus está disposto para isso. Então, isso é pessoal. Deixe que o Espírito Santo trate o seu coração. Deixe que o Espírito Santo trate seu coração esta noite. Volte para casa com um novo pensamento. O que passou, Deus perdoa. E quando Deus perdoa, Ele não acusa mais. O único que pode acusar de um pecado é Satanás. Jesus quer nos resgatar. Ele quer resgatar quem tem costume de mentir com a verdade da palavra. Ele quer resgatar quem está frio. Ele quer resgatar o hipócrita.
Ele quer colocar o fogo do Espírito Santo no seu coração nesta noite. Ele quer resgatar os hipócritas com a sinceridade, com a verdade. Aquele que está ferido, com a comunhão da igreja. Precisamos estar cada vez mais unidos. Provérbios 23, 26, a palavra fala: filho meu, dá-me o teu coração. É particular. Dá-me o teu coração. É isso que Deus está pedindo. Logo então, o resgate, ele se inicia quando nós, novamente, entregamos o nosso coração a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?